Olá, meu boa noite a todos. É um privilégio juntos estarmos adorando ao nosso Deus neste culto de quarta-feira, culto especial em que temos a oportunidade de estarmos orando ao nosso Deus, abrindo o nosso coração, colocando diante dele os nossos pedidos, os nossos anseios, mas também de forma muito especial, também os nossos agradecimentos. Claro, todas as programações da igreja e a todo momento nós temos a oportunidade de estar orando ao nosso Deus. Mas a Igreja Adventista, no culto de quarta-feira, na programação de quarta-noite, dedica um momento especial à oração e juntos então teremos essa oportunidade de podermos conversar mais de perto com o nosso Deus. Então, ainda no início dessa programação e pedindo humildemente a Deus que Ele esteja abençoando e recebendo a nossa adoração, peço a você que feche seus olhos para que possamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado porque estamos tendo esta oportunidade de Te adorar, de estarmos através da internet, das redes sociais, juntos louvando o Teu santo nome. Portanto, ó Deus, que a programação que for aqui dirigida possa ter a Tua bênção, possa ter a Tua condução, ó Deus, e que todos nós nos sintamos abençoados ao participar desta programação. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar.
faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Boa noite, você que nos assiste nessa quarta-feira, culto de oração, culto de entrega a Deus. Nós vamos entregar os nossos pedidos, nossos agradecimentos, nós vamos falar com Deus. Nós precisamos ter a certeza que esse Deus é um Deus presente, pois assim Ele falou. E algumas quarta-feiras atrás, eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês e mencionei alguns textos da Bíblia, onde Êxodo 3, onde Deus ouviu o clamor do povo, Deus desceu, atendeu e agiu na vida daquelas pessoas. Na quarta-feira posterior, eu mencionei Êxodo 14, onde o povo já havia saído do Egito, e Deus disse para eles não olhar para as dificuldades, porque os egípcios ali os perseguiam, e na frente deles eles tinham o mar. Então você imagina a dificuldade que aquele povo encontrou. E eu acredito que nós também encontramos muitas dificuldades na nossa vida, não é verdade? Se não é um mar, ou pessoas perseguindo, enfim, algumas lutas nós encontramos. Mas Deus disse para o povo: marche, marche, mesmo em meio às dificuldades. Aí esse povo atravessou o Mar Vermelho e chegou no outro lado. Acabaram as dificuldades? Não acabou as dificuldades. Mas aí Deus mostrou para ele o poder de Deus na vida de cada um deles. É um Deus tão poderoso e é um Deus presente na nossa vida que, na sequência, daí ele chega para Moisés e diz: Moisés, vocês vão me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Nessa quarta-feira, talvez você está angustiado, preocupado, problemas, não vê saída, mas você precisa entender que o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que atua na nossa vida, é um Deus todo-poderoso, mas é um Deus que quer morar no meio de nós, Ele quer estar conosco. Então eu quero te convidar, nós vamos nos ajoelhar, clamar a esse Deus, mas você precisa ter a certeza que esse Deus, Ele habita conosco. E para que Ele possa habitar na minha e na tua vida, Ele quer ser convidado. Convide Ele para fazer parte da tua vida, para estar na tua casa e fazer a diferença na tua vida. Eu vou me ajoelhar e você na sua casa, eleve o seu pensamento a Deus e ore comigo. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, por inúmeras vezes, Senhor Deus, Tu já demonstrou o Teu amor por cada um de nós, já demonstrou o Teu poder, já se mostrou presente na nossa vida muitas vezes, mostrou que não nos desampara e quer habitar conosco. Então, Senhor Deus, perdoe as nossas falhas e continue, Senhor Deus, dirigindo a nossa vida, nos ajudando a confiar cada vez mais em Ti, Senhor Deus. Que assim, Senhor Deus, a gente tenha certeza e persevere nos Teus caminhos. Aceite a Tua direção. Aceite que
Tu é que dirige a nossa vida e Tu é que sabe o que é melhor para nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a renunciar ao próprio eu, a não olhar tanto para as dificuldades e sim focar os nossos olhos em Ti. Senhor Deus, nessa quarta-feira muitas pessoas estão angustiadas, porque não sabem para onde olhar. Que o Teu Espírito visite cada uma delas, e a mim também, e eleve os meus olhos para o céu, de onde vem o nosso socorro. Pois pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário. Buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Boa noite, meus irmãos, que privilégio ter vocês aqui nessa primeira quarta-feira do mês de novembro. E eu começo fazendo uma pergunta a você: como que você tem passado pela crise? Como foi a sua semana? Você tem tido esperança? Ou melhor, você tem levado essa esperança da palavra de Deus, do seu retorno às pessoas que você tem contato? Você tem sido sal da terra e luz do mundo a essas pessoas? Eu quero dizer a você que Deus tem um chamado a você. Desde que você era pequeno, ou melhor, antes de você nascer, Deus já tinha te chamado. E louvado seja o nome dele, que você está aqui nessa quarta-feira de oração para ouvir a palavra de Deus. Não só ouvir, mas eu quero que esse culto de oração, ele seja um envio a você. Eu quero enviar você para levar a mensagem de Deus às pessoas, que você leve esse sermão como um envio. Deus tem um plano na sua vida e você precisa entender qual é esse plano. Você precisa ter urgência. Eu não sei como que você passou essa semana, se essa semana foi turbulenta, eu não sei se ela foi uma semana boa, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor quer falar ao seu coração. E nós temos essa pausa no meio da semana para ouvir a voz de Deus, para Ele nos corrigir, para Ele nos orientar e nos fortalecer. Meu querido, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias,
no capítulo 1. Jeremias, no capítulo 1, nós vamos estudar sobre o chamado de Deus na vida desse grande profeta, o profeta Jeremias. Abra sua Bíblia. Jeremias, no capítulo 1. Abriu sua Bíblia? Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Obrigado a Deus porque nós temos essa pausa no meio da semana para ouvir a sua voz, entender os seus propósitos para a nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos dá esperança. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor nos chama. Nós queremos entender, Pai, a mensagem que o Senhor usou o profeta Jeremias a escrever. E antes dele escrever, ele teve um chamado teu para a sua vida. E ele cumpriu esses propósitos, ó Deus. Nós sabemos que hoje o Senhor nos chama e nós queremos entender para que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para evangelizar, o Senhor nos chama para quê mesmo? Nós queremos entender nessa noite que o Espírito Santo fale ao meu e ao coração de cada pessoa que me escuta, cada pessoa que me assiste nesse instante. Te peço a bênção sobre cada um, te peço o perdão dos pecados de cada um de nós aqui. Nós queremos ouvir a sua voz. E por isso eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Jeremias, no capítulo 1, no verso 2, diz assim: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Verso 3, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês no exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que chamado especial, olha que chamado maravilhoso. A Bíblia diz, e alguns teólogos pesquisadores também afirmam, que Jeremias nasceu entre o ano 627 ao 629. Então ele nasceu por volta desses anos aí. Ele foi o último profeta antes do exílio ali, que Jerusalém foi tomada ali pelos babilônicos. Então Jeremias foi o último profeta. Quando ele foi chamado por Deus, ele tinha entre 18 a 20 anos, então era um jovem ainda. E perceba comigo, Jeremias não teve apenas um chamado. Jeremias foi chamado 3 vezes. Você vê aqui no verso 2, no verso 3, ele passando ali por alguns reis ali de Judá. Primeiro rei, a gente estudou muito bem ali, Josias, depois o rei Jeoaquim, depois o rei Zedequias. Então, Deus fez 3 chamados a Jeremias, porém ele não aceitava, porque ele tinha medo, e ele era chamado assim de Naar, que era algo que afastava ele das pessoas mais velhas. Um jovem solteiro que não poderia falar para as pessoas mais velhas, porque ele não tinha autoridade, por não ser casado, por não ter idade ainda. Então essa era uma expressão usada ali pelos israelitas, pelos judeus, a expressão Naar. E Jeremias, ele supostamente tinha medo de profetizar. Por quê? Ele sabia que a nação estava corrompida, ele sabia que o rei estava corrompido, os sacerdotes estavam corrompidos, os levitas estavam corrompidos. Toda aquela nação estava corrompida, mas ele precisava aceitar esse chamado. Deus estava tocando ao seu coração e ele não aceitava. E aí eu trago para mim, para você. Eu e você fomos constituídos, chamados por Deus antes mesmo da gente nascer. E uma prova disso é que você está assistindo esse vídeo nesse instante. Você está buscando saber os propósitos de Deus para a sua vida. Assim como Jeremias, ele
negou o Senhor 3 vezes. 3 vezes ele negou o chamado de Deus para a sua vida. Muitas vezes eu e você também negamos o chamado de Deus. O Senhor diz: filho, aceita o meu chamado, eu tenho algo maravilhoso para você, eu quero te constituir um profeta entre as nações. Mas aí nós temos medo. Peraí, mas o que o meu patrão vai falar? O que o meu professor vai falar? O que os meus colegas vão falar? O que os meus familiares vão falar? Peraí, meu querido irmão, entenda que quando Deus chama, Ele capacita. Ele capacitou o profeta Jeremias, ele se tornou um grande profeta no tempo bíblico, um grande profeta para o seu tempo. E a gente vê que a história de Jeremias, ela foi longa. Durante 40 anos ele profetizou em Judá. Durante 40 anos. Sabe por quê? Porque o verso 6 diz assim, então ele disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Essa foi a resposta de Jeremias a Deus. Mas aí o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus dota você de dons, Deus te dá a capacidade de falar. Quando você aceita o chamado de Deus, Deus te capacita, Deus está contigo, Deus te constitui um profeta, Deus toca na sua boca, assim como Ele tocou na boca do profeta Jeremias. Mas Ele não só tocou na boca do profeta Jeremias, mas Ele tocou na vida do profeta Jeremias. Ele lutou com todas as forças, profetizou, ele falava as coisas sem medo, ele dizia o que o povo estava errando, ele era a voz de Deus ali para aquela nação. Mas o povo não aceitou as profecias que Jeremias estava falando. Muitos não acreditaram, muitos foram rebeldes ainda, e a gente vê que as consequências foram ser presos. Foram presos, né? Que triste história do povo de Deus, mas o fato é que em meio a tribulações, em meio a uma nação perdida, o Senhor Deus tinha um homem dele ali. Tinha alguém que não tinha medo de falar. Tinha alguém que buscava ele constantemente, tinha alguém que tinha um propósito, e o propósito era não só apenas profetizar para aquela nação, para a nação da sua época, mas profetizar para a nossa nação, para os nossos dias hoje. O Senhor Jesus, Ele te chama para profetizar hoje, Ele chamou Jeremias para profetizar hoje, hoje Deus chama você, hoje Deus chama eu. E com essa história me faz lembrar de uma situação que ocorreu comigo na minha infância. Eu também tive o chamado de Deus ainda muito pequeno. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu sou de família adventista desde bebezinho, muito antes, os meus familiares já eram adventistas do 7º dia. Mas com 6 anos de idade, eu recebi uma visita pastoral. Uma visita pastoral muito agradável, num sábado à tarde. O pastor distrital da minha cidade, ele decidiu visitar a minha família. E ali ele passou uma tarde toda conosco. Ele brincou com as crianças, com a gente. Ele pegava a gente ali no colo, brincava de aviãozinho. Ele leu a Bíblia com os meus pais. Ele cantou, fizemos cultos. Muito agradável a visita daquele homem de Deus. E eu me lembro como se fosse hoje, quando aquele pastor, ele estava se despedindo de nós. Ele saiu ali, foi em direção ao seu carro, e eu fiquei olhando ele ali da janela de casa, olhando, avistando, olhando ele de trás e pensando assim, quando eu crescer, eu quero ser um pastor. Quando eu crescer, eu quero ser um homem como esse homem. Eu quero fazer isso na casa de outras pessoas também, porque é muito legal brincar de aviãozinho. É muito legal ouvir a mensagem de Jesus, as historinhas que o pastor contou. E eu senti que Deus estava me chamando naquele instante. E eu ainda, embora sendo criança, eu estava um pouco perdido. Eu fui crescendo, e eu era muito tímido.
Só que eu tinha aquilo no coração, olha, eu preciso ser um pastor. Eu quero ser um pastor. Eu vou ser um pastor. Mas eu era muito tímido. Então, os pensamentos foram meio que se perdendo conforme o tempo foi passando, eu me distanciando no sentido de não ser um pastor, pensando em outra profissão, justamente porque eu era muito tímido. Mas aí, com 17 anos de idade, Deus reforça esse chamado dele na minha vida. Então, olha, veja bem, o primeiro chamado eu não aceitei. E aí foi passando o tempo, e eu fui pensando, não, eu não passo de uma criança porque eu sou tímido. Com 17 anos de idade, eu tive o chamado de novo. Foi num acampamento de desbravadores, aonde o departamental de desbravadores fez um chamado, um apelo àqueles que gostariam, que tinham o sonho, que tinham o desejo de ser um pastor, que eles viessem até a frente. E naquele instante eu fui impulsionado a ir e eu fui até a frente, mesmo ainda muito tímido, e todos me conheciam, ficaram até surpresos, como assim, Jonas, você aqui na frente? E eu lembro que o departamental orou, ele entregou a vida de cada um que estava ali, e mais uma vez eu virei as costas, fui para casa, passou aquele fogo do acampamento, e eu fui para casa e decidi, eu não tenho jeito de pastor, e o tempo passou mais um pouquinho, eu fui em outro acampamento, e ali fui chamado para ir para a coportagem, e eu fui coportar, decidi coportar, Senhor, eu peço que o Senhor seja comigo, eu peço que o Senhor transforme a minha vida, e aí ele me levou para a coportagem, fui a quase 1.000 quilômetros da minha casa, fiquei 3 meses no Maceió Alto. Ali o Senhor, Ele fez grandes maravilhas na minha vida. Eu aprendi a falar de verdade. Eu aprendi a ter uma comunhão de verdade com Deus. Foi muito especial aquela época. Passando esses 3 meses, eu voltei para a minha casa. E ali eu voltei ali para a minha zona de conforto novamente. E eu decidi não ir fazer teologia. Eu pensei, não é isso. Então eu comecei outro curso, eu fiz arquitetura, fui até o 3º ano de arquitetura, e foi no ano de 2015, que um amigo meu que tinha comportado comigo em 2010 me liga, Jonas, olha, vai abrir o vestibular de teologia em IAP, e eu sei que você sempre teve o sonho de ser pastor, quem sabe essa não é a sua oportunidade. E ali eu disse, meu querido, olha, muito obrigado por ter lembrado de mim, mas eu creio que o Senhor não quer que eu seja um pastor, Deus não quer que eu seja um pastor. E ali eu insisti com ele, nada, aí conversamos, desligamos o telefone e eu orei ao Senhor novamente. Eu falei, Senhor, Tu sabes que eu trabalho o dia todo, Tu sabes que eu estudo à noite, eu não tenho como estudar, eu não tenho como estudar para o vestibular, mas eu vou fazer por desencargo de consciência. E se for para ser um pastor, o Senhor vai me mostrar, porque essa vai ser a única vez que eu vou fazer o vestibular e eu nunca mais vou fazer se eu não passar. Essa é a sua chance de me mostrar que eu fui chamado por Ti. E aí naquela noite eu orei, fiz essa oração fervorosa a Deus. E no outro dia eu fui lá e fiz a inscrição. E passou-se os dias, eu fiz o vestibular, passou-se as semanas ali, é uma outra história que eu vou contar ainda para vocês. E aí aconteceu que eu passei no vestibular. E eu decidi largar toda a minha vida, largar a minha faculdade, largar meu emprego para servir a Jesus. Porque eu entendi que mesmo com as minhas debilidades, mesmo eu sendo pesado de língua, Ele iria me capacitar. E hoje eu estou aqui. O meu chamado, meu querido irmão, foi para ser um pastor. Mas quem sabe o seu chamado é para ser um médico missionário, alguém que vai ajudar as pessoas, alguém que vai colaborar com a vida das pessoas, alguém que vai levar a mensagem através da saúde para alguém. Quem sabe você foi chamado para ser um advogado, mas um advogado de Jesus, um advogado que vai cuidar dos recursos da obra de Deus. Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei qual é a sua faculdade que você está fazendo, mas eu tenho certeza que Deus te chamou no lugar que você está. E Ele te capacita, Ele te chama para profetizar onde você está. Jesus em breve voltará, falta muito pouco para Jesus voltar. Nós não temos mais tempo a perder. O Senhor fala ao meu e ao seu coração.
O Senhor fala através de você para as pessoas. E é isso que ele fez com o profeta Jeremias. Jeremias se tornou um grande profeta. Ele perdeu todo o seu medo. Ele de fato foi muito usado por Deus. Meu amigo, Deus quer te usar também. Deus quer tocar na sua boca e te fazer efetivo. Deus tocou a boca do profeta Jeremias e o fez efetivo. Deus toca em mim, toca em você, para que nós possamos ser efetivos. Meu querido, tudo isso vai passar, essa pandemia, essa crise que nós estamos vivendo, vai passar. E vai vir outras crises. Isso aqui é só apenas um ensaio de crises. Porque a palavra de Deus diz, o livro Eventos Finais diz, inspirado ali, a nossa irmã White, inspirada pelo Espírito Santo, escreveu crises e mais crises, pandemias e mais pandemias. Você e eu estamos inseridos nesse contexto, mas você e eu temos um diferencial, que nós temos esperança, nós temos a mensagem de Deus, nós sabemos que tudo isso vai terminar somente com a volta de Jesus. Nós não podemos ir para o céu sozinho, nós não podemos fazer isso, nós precisamos profetizar às pessoas, nós precisamos mostrar o caminho de salvação para as pessoas. Se você entendeu o que Deus tem preparado a você, se você entendeu o que Deus tem preparado para as pessoas através de você, eu convido a você, meu querido irmão, aonde você estiver nesse instante, ficar em pé, fique em pé nesse momento, fique em pé. Eu dou um tempinho para você sair aí do sofá, fique em pé diante aí do celular ou do computador. Se você está com mais outra pessoa, abraça essa pessoa, fiquem aqui em pé na frente da câmera, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo que estás nos céus, aqui está alguns irmãos, alguns filhos teus, ó Deus, que aceitaram viver os propósitos de salvação, os propósitos de levar a mensagem para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu te peço a Deus que, assim como o Senhor tocou a boca do profeta Jeremias, que o Senhor toque não só a boca, mas a vida de cada pessoa que está aqui. Que ela entenda os propósitos que o Senhor tem para a vida delas. Que elas possam viver a mensagem do advento. Que elas possam viver, Senhor, esse chamado que o Senhor fez a elas. Em breve o Senhor está voltando. Sabemos que todas as coisas já estão acontecendo, essas crises, essas pandemias, tudo isso aponta para o seu retorno, mas nós queremos, diante de tudo isso, nos colocar em pé diante do grande conflito e dizer, nós somos do Senhor. Aonde o Senhor nos mandar ir, nós iremos, porque nós somos chamados desde o ventre da nossa mãe, nós somos chamados por Ti. E nós queremos agora, diante dessa crise, diante dessa semana, diante desse culto, diante do Senhor, nos afirmar a Ti, aceitar o Seu chamado. Nós queremos profetizar. Por favor, nos capacita, nos dote de dons e, primeiro de tudo, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Por favor, escreve o nosso nome no livro da vida. Nos dê um bom restante de semana. Eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que Deus abençoe você e eu espero você na próxima quarta-feira. Nós estamos fazendo essa série, O Chamado. Que Deus abençoe. Forte abraço.